Pedrinho novamente. Estamos aqui hoje com uma receita que se chama pão caseiro. Só que a gente vai fazer esse pão caseiro recheado ele com calabresa, tá? Uma receita vai ficar bem facinha de fazer. Também vai para a lista de receitas fáceis, tá bom? Chega aí pra gente pegar os ingredientes. Ok, pessoal, vamos aos ingredientes aqui. Hoje a gente vai usar 1 kg de farinha de trigo, 1 copo americano de óleo, 1 colher de sal. Também vamos precisar aqui 2 colheres de açúcar refinado, cerca de 1 colher de fermento, tá? Vai dar aqui cerca de, deixa eu pegar minha colinha, 10 gramas. 10 gramas de fermento biológico seco, tá bom? Também vamos precisar aqui um ovo. Ok, pessoal. E além de tudo isso, 2,5 copos de água morna, tá? Água morna é aquela água que você vai conseguir colocar a mão dentro e não arder muito a mão, tá? Não precisa estar fervendo. Seguinte, vai começar assim. Primeiro, vamos colocar aqui o sal. Sempre uma vasilha grande, tá, pessoal? Porque a gente vai misturar aqui primeiro o açúcar. Vamos utilizar aqui também o açúcar. O que mais que vai aqui? Aqui vai o fermento. Aqui também vai agora o próprio ovo inteiro. E o óleo. Perfeito, pessoal. Aqui se encerra a primeira parte. Vamos dar uma leve misturada aqui. Podemos colocar aqui metade da água. Dá uma misturada aqui, tá, pessoal? Ok. E se encerra com a colher. Agora com a ponta dos dedos, a gente vai misturar isso aqui melhor. Ok. Agora a gente vai acrescentando essa farinha aos poucos, tá? Até a gente chegar num ponto que a massa vai ficar no jeito que a gente quer, que ela não vai ficar grudenta na mão. Então, por enquanto, ela vai ficar grudenta, então pode adicionar bastante farinha. Lembrando, pessoal, pontinha dos dedos, tá? Bom, pessoal, aqui a gente vai ver a massa já está começando a ficar bem seca, tá? Então, aqui a gente vai acrescentar aqui o resto daquela água. E já pode pôr mais farinha. Bom, pessoal, pode ver que a massa está bem grudenta ainda, tá? Então, acrescenta mais um pouco de farinha. Agora, a partir de agora, vocês podem ver que já sobrou bem pouca farinha do total de 1 kg. Então, a gente vai acrescentando aos pouquinhos agora, até chegar no ponto que a gente quer. Agora já pode colocar a mão inteira na massa aqui, tá? E a partir de agora a gente só vai acrescentando aos poucos e já pode dando uma boa misturada aqui. Como ela está grudando na mão ainda, a gente não vai passar ela para a mesa, senão ela vai começar a grudar ainda. Ó, tá grudando ainda. Vamos mais um pouquinho de farinha. Ok, pessoal, ó, com a minha outra mão que estava limpa ainda, eu vou colocar aqui, ó, tá grudando ainda, então quer dizer que a massa ela tá bem úmida ainda. Então pode colocar mais um pouco de farinha. Lembrando que agora é sempre cada vez menos, tá? Então joga ela no meio aqui, vai fechando ela e abrindo aqui, ó, com o punho. Bom, pessoal, ela tá um pouco grudando ainda, tá? Mais no centro aqui.
Então, não sei se vocês perceberam, eu tô pegando a farinha que já tá aqui dentro, tá? Mas de qualquer modo a gente vai precisar de mais um pouco de farinha ainda. Bom, pessoal, ela não tá grudando muito agora. Dessa última vez que eu joguei farinha aqui. Ainda tenho que mexer mais ela um pouco. Então agora a gente já consegue passar direto para a mesa aqui, tá? Lembrando que minha mesa ela tem um plástico aqui, tá, pessoal? Então fica bem legal para poder mexer uma massa aqui. Se você tiver aí na sua casa um local que seja bem liso assim também, na pia ou até mesmo numa mesa, então fica muito bom para poder sovar essa massa aqui. Bom, pessoal, eu vou sovar ela aqui até eu conseguir mexer toda a farinha que eu tinha colocado. Só que conforme eu estou mexendo aqui, ela já está grudando na minha mão de novo, tá? Então eu já percebo que ela já está precisando um pouco mais de farinha. E ela já está grudando na mesa aqui também, tá? Então, vamos abrir ela um pouco assim, tá? Que a gente já vê se tem alguma falha no meio com alguma bolinha de farinha, não tem. Então, vamos espalhar a farinha aqui no meio. Vamos fechar ela aqui. Pegar mais um pouquinho de farinha aqui no meio, pessoal. O problema do plástico é isso, ó. Que ele vai enrugando. Pode ver que ela tá rasgando aqui onde tem a farinha que a gente colocou no meio. Então pode mexer bastante. Só lembrando, pessoal, que às vezes quando a gente fala em 1 kg de farinha, é bom você sempre comprar aí um pouco mais. Por exemplo, se você for no mercado, você já tem um saquinho de 1 kg, tá? Só que esse saquinho de 1 kg, às vezes você acaba utilizando todo ele e ainda vai faltar. Então, se você comprar, sempre compra aí um pouquinho mais, por exemplo, 2 de 1 kg, a não ser que você ache um outro com um pouquinho menos, tá? Bom, ó, já terminei de sovar ela aqui. Ela já não tá rasgando igual tava antes, só que ela tá grudenta ainda, tá? Então, vamos colocar mais um pouquinho de farinha aqui. Vamos abrir aqui na mão mesmo ela. Um pouquinho menos de farinha agora. A gente quer chegar só no ponto que ela não fique grudenta, tá? Bom, pessoal, ela tá um pouquinho grudando ainda. Ela tá uma massa bem bonita, por sinal, tá? Tá bem homogênea, bem misturadinha. Só que ela ainda tá grudando. Então, mais farinha nela. Bom, pessoal, ela não tá grudando mais na mão aqui, tá grudando bem pouquinho agora, tá? É praticamente normal dela, então você pode ver que ela tá uma massa lisinha. Então tá ficando uma massa bem legal. Agora vem a segunda parte aqui. Então a primeira foi essa aqui de a gente misturar tudo. E agora a gente vai pegar essa massa e vai deixá-la descansar, tá? Você pode fazer uma bolinha assim. Então, pessoal, você pode ver que ela vai ficar bem lisinha assim, tá? A gente vai fazer o seguinte, no mesmo recipiente que a gente colocou a mistura, tá? A gente pode adicionar ela aqui e deixar ela descansando. Se você tiver um plástico aqui, cubra ela, tá bom? Eu vou pegar o meu ali, ou até mesmo um pano. Temos uma dica, que é um copinho com água, tá? Você vai pegar aqui, ó, um pouquinho dessa massa, vai fazer uma bolinha, pode ser um pouquinho menor. Bom, deixa eu ver aqui. Ó, ficou uma bolinha legal, tá? Essa bolinha, normalmente a dica da mãe, a dica da avó, é essa famosa bolinha. Você vai colocar ela dentro do copo aqui. Assim que essa bolinha subir, a gente vai mexer nessa massa de novo, que vai dar em torno de 15 até uns 25 minutos. Pode demorar até uns 30, tá? Para ela crescer e a gente começar a mexer nessa massa de novo, beleza? Eu vou dar uma ajeitada aqui e eu já volto com vocês, pessoal. Ok, pessoal, voltei aqui então. Seguinte, nossa receita aqui tá praticamente pronta já. A bolinha subiu aqui, tá, pessoal? Ela subiu em torno de 35 a 40 minutos mais ou menos, essa massa descansando. Então ela tá aqui fechada no plastiquinho, tá? Então eu vou abrir ela aqui para vocês darem uma olhada como é que ela ficou.
Então aqui tá a massa, pessoal. Bem bonita por sinal, tá? Então a nossa seguinte, ainda com a farinha que sobrou, tá? A gente vai abrir essa massa, só que antes disso eu vou passar aqui para vocês. Eu tenho aqui um pouquinho de salsinha, um pouquinho de azeitona, uma cebola grande picada, 3 tomates sem casca e sem semente picados. Tenho também aqui 3 calabresas picadas, tá bom, pessoal? Essa aqui vai ser o nosso recheio desse pão. O recheio fica ao seu gosto também, pessoal. O recheio pode ser utilizado aqui queijo, presunto, mussarela. Depende do que você gostar mais aí, tá bom? Então, novamente aqui, sempre avisando para vocês, a receita, eu dou ela como base para vocês e em seguida vocês escolhem aí o recheio, né? E assim vai dependendo da receita. Então, pessoal, coloquei aqui um pouquinho de farinha só para não grudar. Vou dar mais uma mexidinha nessa massa, tá? Ela tá uma massa bem mais leve, tá? Tá bem gostosa de mexer. O que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir essa massa, tá bom? Abrindo ela, a gente vai rechear e vai deixar descansar por mais 20 minutinhos. Tá? Eu tinha avisado aí que eu ia deixar ela descansar por 20 minutos, só que na verdade 20 minutos é depois de ela recheada. Tá? Então ela vai demorar cerca de 45 minutos para a bolinha subir, tá bom? Então assim que a bolinha subir, você já pode começar a mexer nela, tá bom? Tudo vai depender também do clima aí da sua região. Se for um clima um pouco mais frio, vai demorar um pouco mais para essa massa crescer. Tá? Então se você quiser deixar ela enrolada, por exemplo, numa coberta em cima, a minha mãe, eu lembro quando a gente era mais novo, minha mãe colocava a massa dentro da vasilha, cobria com um pano e cobria com uma coberta. Então para deixar ela bem quente. Isso para regiões frias, tá, pessoal? Se for para uma região assim de temperatura um pouquinho mais quente, pode deixar só com um paninho por cima ou no saquinho assim, ela já fica bem legal. Bom, falei demais já, pessoal, vamos lá. Mais uma questão que eu ia passar para vocês. Eu não tenho um rolo em casa, você talvez não tenha também. Então você vai pegar uma garrafa, tá? Uma garrafa que seja bem compridinhas assim. Essa aqui no caso é uma garrafa de vinho. Então você vai tirar aquele adesivo que fica nela, limpar ela bem limpinha, que ela vai servir como um rolo para você, tá? Então deixa eu só reservar esses itens aqui no canto, para que eu possa abrir a massa para vocês. Bom, vou colocar mais um pouquinho de farinha aqui para não grudar a massa. E a gente já abre ela. Se você tiver um rolo aí na sua casa, vai ser muito mais fácil para você abrir, tá? Vai ser muito mais fácil e muito mais rápido, tá? Então, normalmente, com essa garrafa aqui, você tem que usar um pouquinho mais de força, tá bom? Então, força lá, pessoal. Vamos abrir essa massa aqui, como se fosse uma massa de pizza, tá bom? Pessoal, ela tá com bolhas de ar no meio, tá? Eu já estourei 2 aqui, tá? Talvez a sua massa fique assim também. Então, com bolhas de ar dentro. Então, quanto mais você abrir aqui, vai ser mais legal para você enrolar depois o seu pão, tá bom? Pôr pouca farinha aqui e vamos continuar abrindo a massa. Bom, pessoal, quanto mais tempo você fica meio parado aqui, a massa ela vai encolhendo, tá? Então, bem rapidinho para abrir ela. Podem perceber que ela tá uma massa bem grande e bem bonita por sinal, ó. Não quebra fácil também. Tá bem bonita essa massa, pessoal. Vamos tentar deixar ela o máximo comprida assim, tá? E aí quando a gente for enrolar o pão, vai ficar melhor assim. É bom você sempre ir virando ela assim para você ver onde que tá mais grosso nela, que é para onde você vai puxar mais a massa, tá bom? Ó, já tô vendo 2 bolhas de ar aqui.
Essas bolinhas de ar aqui vai ficar legal porque quando você assar o pão, ela praticamente vai ficar aqueles espacinhos em branco dentro da massa, tá? Ok, pessoal, acho que não vai precisar abrir mais que isso daqui não. Ela já tá bem legal assim. Se eu jogar um pouquinho mais aqui, eu vou virar ela. Ela não tá grudando na mão, ela tá bem sequinha essa massa, pessoal. Ok, pessoal, vamos fazer aqui agora o recheio dela. Pode ver que ela tá diminuindo, então vamos esticar assim, comprido, tá? Que é onde que a gente vai enrolar o pão aqui. Vamos colocar aqui primeiro calabresa. Vamos espalhar a calabresa aqui. Eu tenho três calabresas aqui. Então, se você quiser com bastante recheio igual eu gosto, pode espalhar bem a calabresa aqui, pessoal. Tenta deixar um espaço nas laterais aqui em aberto, tá? Não coloca até a beiradinha. Então vamos espalhar bem aqui. Pode dar uma apertadinha aqui. Eu coloquei aqui um pouquinho de azeitona. Então, azeitona, quando você coloca muito, ela corta o gosto. Eu já comentei isso no primeiro vídeo que eu fiz, que é um vídeo de bolo de carne. Mas eu coloco a descrição aqui no vídeo para quem gosta. Então não vou colocar muita azeitona não, senão acaba cortando o gosto. Cebola, para quem gosta de cebola, então você pode colocar. Aqui eu tenho uma cebola grande picada. Então eu tô achando que ela tá até muito. Vamos dar uma espalhada aqui. Acho que tá bom, não vou pôr muito não, pessoal. Que ela junta um pouquinho de água aqui. Vamos guardar essa cebola aí pra gente fazer uma outra receita. E o tomate, eu tenho 3 tomates aqui também. Acho que 2 tomates médios aí já dá aqui para essa receita também. Não precisa ser muito. Apesar que os 3 aqui foi bem legal também. Então, sem esquecer, pessoal, tomate sem semente e sem casca. Tudo bem, pessoal. A receita aqui já está perfeita. Vamos colocar aqui um pouquinho de cheiro verde. Cheiro verde não, só salsinha, tá, pessoal? Essa salsinha minha aqui, ela tá um pouco molhada, por quê? Porque eu normalmente compro bastante, pico ela e guardo no congelador, tá? Então é uma maneira boa aí pra você fazer na sua casa também, tá? Ou você pode deixar ela inteira também, lavar ela, deixa ela seca bem e congela ela inteira. Aí na hora que você for usar, você pica ela. Ela vai ficar com o mesmo sabor e fica muito bom também, tá? Bom, só isso. Vou jogar um pouquinho mais de cebola aqui, né? Sempre recheio é bom. Minha mão tá um pouco úmida, tá? Porque eu mexi aqui, então eu vou fazer o seguinte. Vou molhar aqui minha mão com um pouquinho de farinha, tá? Pra tirar esse molhado da mão. Pode fazer o mesmo aí na sua casa. Agora aqui vem um segredo, tá? Então, é o seguinte, nas beiradas aqui, ó, você vai dar uma esticadinha, você vai fechar essa massa aqui, ó, beleza? Na outra ponta, a mesma coisa, você vai fechar essa massa. Fechou os dois lados? Encerrou. Agora a gente vai enrolar ele, tá? Pode até puxar um pouquinho mais aqui. A gente vai enrolar aqui, qualquer um dos lados, como se fosse um rocambole mesmo, tá? Aí você já pode reparar aqui que na lateral ele vai estar fechado, aonde que não vai deixar a própria calabresa ou o próprio recheio sair, né, vazar desse pão aqui. Vai ficar praticamente um rocambole. Para quem já conhece o que é um rocambole aí, vai olhar e assim, ah, mas é um rocambole. Só que, na verdade, esse aqui é uma massa de pão caseiro. Então ele vai ficar assim. Tá pronto, pessoal. Daqui a gente vai colocar numa forma. Tá, já tem uma forma aqui, que deu quase o tamanho da forma. Essa forma ela tá untada com óleo, tá? Então, um pinguinho de óleo. Espalha ele aqui com um papel, aquele papel toalha, né? Já resolve. Bom, vamos ver se eu consigo pegar a massa inteira aqui e colocar ela aqui dentro. Ok. Pessoal, mais 20 minutinhos descansando isso daqui. Você pode fazer o quê? O forno está desligado agora, tá, pessoal? Então você pode cobrir ele aqui com um pano e deixar mais 20 minutinhos. Esses 20 minutinhos, você vai deixar o seu forno em temperatura a 180. Vai deixar ele lá esquentando bem devagarzinho, pra gente, assim que colocar o pão lá dentro,
A gente vai mais ou menos assim uns 45 minutos, vai depender muito do seu forno, que é quando você vai olhar e vai ver como ele está começando a ficar moreno. Quando ele está começando a ficar moreno, você vai pegar um ovo, tá? Somente a gema dele, vai quebrar ela e vai dar uma pincelada aqui em cima. Se você não tiver um pincel, não tem problema, você pode molhar a ponta do dedo e passar com a ponta do dedo mesmo, tá bom? Só para ele ficar aquele moreninho aqui em cima. Bom, pessoal, vamos lá. Daqui a pouco eu volto com ele assado pra gente comer. Bom, pessoal, isso aqui, nosso pão ele já tá assado, acabei de tirar ele do forno. Deixa eu dar uma aproximada pra vocês. Ele acabou de abrir aqui na lateral também, né? Pra ele ser bem grande, tá bem recheado. Mas ele ficou bem assado, eu não passei aqui o ovo em cima, tá? Eu não quis que ele ficasse bem douradinho aqui, eu quis deixar ele no natural mesmo, tá? Então você pode ver que ele cresceu também, ele saiu acima do tamanho que a gente colocou aqui, tá bom? Então eu vou abrir ele aqui agora pra gente experimentar ele. Então esse aqui, o nosso pão. Tá bem quente, pessoal. Vamos experimentar ele agora pra ver como é que ficou. Aqui ele tá na ponta, ele não tá muito recheado mais no meio, mas se der uma reparada aqui, ele tá melhor ainda. E tá explodindo calabresa. Bom, é isso aí, pessoal, vou experimentar aqui. Vi aqui o pão, ele ficou muito bom, tá? Ficou bem assadinho. Como eu comentei, eu não coloquei aqui o ovo aqui em cima, né, pra não ficar muito moreno, porque eu prefiro assim, que fica mais natural, moreninho, fica muito bom. O sabor tá muito bom. Para quem quer fazer com queijo, presunto, ou até mesmo de abobrinha, que é uma maneira para quem não gosta de comer carne. Também temos aí a opção de frango, só deixar o frango desfiado, né? Ele bem cozidinho com tempero, aí só espalha em cima e enrola também, fica muito bom. Esse aqui, por sinal, tá com sabor muito bom também, praticamente desmanchando. É isso, galera, até mais, valeu!